ainda não entendi a questão onde está Jesus nisso tudo. Primeiro ponto. Segundo, não entendi. Segundo, nós ganhamos essa guerra, as pessoas boas, eu quero dizer. Estou me considerando uma pessoa boa, tá? Sim, sim. Calma, não te... Calma. É boa, né? Então vamos lá, vamos com essas duas aí. Jesus, a gente falou sobre, você falou bastante coisa, mas eu não consegui entender onde ele está aí. Ela falou de uma forma espiritual, não tá em carne, não apareceu, não veio, não nasceu de volta, Sim. Não veio de volta. Eu entendo assim também, porque eu estava dando uma análise. Eu acho que o pessoal hoje, as pessoas estão tão malucas hoje, né? Que nem o Daniel fala que o amor se esfriou, né? Que as pessoas não gostam, as pessoas são muito materialistas, né? As pessoas hoje em dia elas não amam mais o próximo, né? Você vê assim, pai e filhos, né? Matança, né? Essas coisas, o que acontece lá fora, as roubalheiras, os flagelos os flagelos todos no que você vê, eu acho uma coisa maluca. Eu não consigo entender um ser humano matar o outro, né? Um pai matar um filho matar um pai, essas coisas, sabe? Onde está o amor, né? Eu acho que isso aí já é um grande pecado. Eu acho que Jesus ele está começando a ver que as pessoas pecam muito, né? Em todas as situações. Então, eu acho assim, como o amor se esfriou. Então, eu acho que as pessoas estão tão malucas, hoje o mundo está tão mudado, né? Que se Jesus aparecer, se ele aparecer que nem ele foi, né, antigamente, as pessoas crucificam ele de novo. E mandar ele embora da igreja em nome de Jesus. Você não é Jesus. Exatamente. Eu acho que crucifica a Tá bem, mas então onde é que ele está dentro ainda dessa história? Espiritualmente, é uma intervenção espiritual? É uma intervenção espiritual porque nós temos o livre-arbítrio. Então, Deus, ele mostra para nós, tá? Isso está em Deuteronômio, capítulo 30, de 15 a 20, está diante de ti, está diante de mim, a bênção e a morte, a vida e a maldição. Você escolhe, né? A escolha é sua. Então, as suas escolhas vão determinar a sua colheita. Pegar 2 exemplos bíblicos que fica mais fácil da gente entender. Jesus, ele conta uma parábola das 99 ovelhas, né? Que uma se perdeu e o pastor larga aquelas 99 e vai atrás da que se perdeu. Então, esse é um caso. Ele se perdeu, tá? Agora, o caso do jovem rico que chega para Jesus, o que eu faço para herdar no reino dos céus? Aí ele vai falando tudo que ele fez, tudo coisas boas, né? Jesus fala, então você vende seus bens, dá aos pobres e me segue. Né? E aí aquele rapaz foi embora. Jesus não foi atrás dele, não foi, peraí, você me entendeu errado, desculpa aí. Né? Ele deixou, porque foi o livre-arbítrio dele, foi a vontade dele. Deus não interfere nisso. É que nem o filho pródigo, o pai não interferiu, ele deixou. E claro que doeu o coração do pai, mas ele sabia. Quando o filho voltou, ele falou, meu filho morreu, agora ele vive, morreu o afastamento. É uma analogia aqui, de quando você se afasta de Deus. A parábola é muito mais extensa do que isso que a gente enxerga, né? Então, são exemplos que a gente vê na própria palavra de Deus. Você acredita em reencarnação? Olha, a Bíblia não dá chancela para isso, né? Diz que é dado ao homem morrer uma só vez. Mas eu não sei todas as coisas, como algumas coisas foram alteradas. Por exemplo, quando a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas, né? Hebraico, aramaico e grego. E aí, quando um papa pediu para juntar na Vulgata de Jerônimo, né, tudo em latim, algumas coisas foram ligeiramente alteradas, que na palavra eterno se transformou depois em eterno, mas a palavra original em hebraico significa tempo indeterminado. E aí colocou eterno, parece um Deus injusto. Quer dizer, você fez uma coisa errada aqui, né, em 50, 70 anos de vida, por exemplo, e você fica a eternidade no inferno. Pagando, né? É uma coisa estranha, né? Quer dizer, cadê o amor de Deus? Poxa, mas um tempo indeterminado, ele pode ser interpretado como a eternidade. Se ele não está determinado... Não, mas ele tem um fim, se ele é indeterminado, ele não é eterno, são coisas diferentes. Quer ver um exemplo? A Bíblia fala, Pedro conta isso, que Jesus desceu no Hades, ou seja, desceu no inferno, para pregar aos espíritos em prisão. Então, o que o libertador vai fazer para os espíritos em prisão? Vai libertá-los. E ainda ele diz quem são. Foram aqueles da época de Noé que não escutaram a pregação de Noé. E Noé pregou muito, né?
Ele aparece com 500 anos na Bíblia, ele entra na arca aos 600 anos, por inferência, a arca levou 100 anos para ser construída, né? E não só ele, Enoque também falou. E aí veio o dilúvio. E Deus avisou Noé 7 dias antes de vir um dilúvio. Então, Deus sempre avisa o que ele vai fazer aos seus filhos legítimos. Avisou Noé. Olha, se prepara, daqui 7 dias vai cair o dilúvio. Avisou 7 dias antes. Isso é um tempo determinado. Então, avisou. Mas aí, quando Jesus ele vai e desce ao Hades, terminou o tempo de sofrimento daquelas pessoas. Eu creio que houve uma libertação para ela. Tá. Ele não desceu lá para tripudiar, né? Para falar, tá vendo, só se lascaram, tal. Não foi isso. Foi lá por amor. Acabou o seu tempo. Agora, o tempo a gente não tem como medir, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. O nosso é Cronos, o Deus é o Kairos. É diferente, né? Entendi. Um dia para Deus é 1000 anos é um dia. A gente não sabe Daniel, medir isso. só uma pergunta. Tudo o que tu passas, que tu ensinas, vou tentar ser claro, porque quero mesmo tentar perceber a resposta. Na tua perspectiva, tem um cunho mais espiritual e religioso, ou admites que uma pessoa queira muito aprender contigo só pela vertente académica, da história, da realidade religiosa? Ou seja, eu cada vez que discuto, estou aqui calado e não sou tímido. Porque adoro ouvir-te, mas não numa perspectiva de eu ter um crescimento religioso. Sim, na perspectiva de ter muita informação que me pode depois levar ou não a querer optar. Tu sentes pela parte dos teus alunos o interesse obrigatoriamente religioso, ou tens essa expectativa em relação a eles? Tem os dois tipos. Porque muita coisa... Ambos são bem-vindos. Porque... Ambos são bem-vindos. Ambos são bem-vindos. Sim, ambos são bem-vindos, porque a semente está sendo lançada, né? Aquilo ali pode brotar a qualquer momento, né? Você está lançando uma semente ali, é que alguma coisa às vezes acontece, a pessoa lembra, puxa, né? Então eu já escutei isso de alguém. Então é como a Bíblia fala em Ezequiel: quer ouçam, quer deixem de ouvir, você vai lá e fala. Que um dia eles vão saber que houve um profeta entre eles, né? E ele falou para a nação de Israel, ele não falou para uma nação estrangeira, falou para uma nação rebelde. Então Deus sempre avisa. A Amós 3:7 também fala que Deus sempre, antes de fazer alguma coisa, ele avisa aos seus profetas. Paulo também fala, você está na luz. Quem está na luz não vai ser pego de surpresa. Então, você aprende a observar os sinais, porque Jesus ele deixa muito claro isso, tem sinais da volta de Cristo e esses sinais estão se moldurando cada vez mais. Então, hoje em dia, como muitas vezes foi falado, agora vai acabar e não acabou, agora as pessoas não acreditam, né? Mas se você fizer uma conta simples, né, de 31 de outubro, foi feito o ritual lá, até 31 de março, que vai cair Páscoa, né? Vai cair na Páscoa um domingo, dia da ressurreição. Né, vão passar exatamente 150 dias do período bíblico. O calendário bíblico tem 30 dias. Agora de 2024 você está falando? 2024. Sim. Então, de 31 de outubro de 2023 até 31 de março de 2024, que vai cair numa Páscoa, que é uma data importante. É o domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa, uma data importante. Vão passar 150 dias pelo calendário bíblico de 30 dias. Tá? E Jesus deixa uma pista, né? Tem muita coisa em códigos na Bíblia. Olha, assim como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Filho do Homem. Fiquem espertos, né? Fiquem atentos aos sinais. 150 dias. Foi o período que a arca flutuou até ancorar, né? Choveu 40 dias e 40 noites e ancorou. 150 dias, está lá em Gênesis. Então, deixou uma pista, alguma coisa vai acontecer. Então, eu acredito que assim como vai ocorrer grandes angústias na Terra, muitas coisas vão acontecer, né? Por inferência, minhas contas, eu explico melhor isso nos Guardiões, não dá para desmembrar tudo aqui, mas 1º de abril muita coisa vai começar a acontecer, e curiosamente o dia da mentira, né? O dia da mentira, pois é. Exatamente, muita coisa vai começar mas a acontecer. só no Brasil, tá? Não, Portugal também. Portugal também é? Tem também. Porque em boa parte do mundo é uma data que se não me falha a memória, em fevereiro. Não, janeiro ou fevereiro. Mas pronto, não faz diferença nesse ponto. A gente está falando aqui, então, tudo bem. Para a gente é dia da mentira. Seria uma coisa curiosa ali, né? Então, mostra que os sinais estão perto. Até antes de 2018, por exemplo, antes de Israel completar 70 anos e o Trump, tudo que ele fez, ele levou a embaixada americana para Jerusalém. Né? Isso teve uma repercussão muito grande. E outros países da América Latina estão fazendo a mesma coisa também, querem fazer a mesma coisa. Reconhecer isso daí. Isso daí tem um desdobramento espiritual.
espiritual. E antes de 2018, nós tivemos uma tétrade de luas de sangue, 2014, 2015. Né? Isso é um fenômeno muito raro, são sinais astrológicos. Então, o demônio, ele demoniza tudo aquilo que pode vir contra ele. Então, eu falo, isso aqui é do diabo. Então, você não estuda astrologia, mas a astrologia que fez com que os magos achassem onde estava Jesus e trouxessem os presentes para ele. Né? Então, a astrologia fala, a Bíblia fala de sinais dos céus, luas de sangue, etc. e tal. Teve lua de sangue na fundação do Estado de Israel, lua de sangue também teve na Guerra dos 6 Dias, onde Jerusalém é anexado ao Estado de Israel, e teve uma tétrade de lua de sangue pouco antes de 2018, e calhou exatamente com as festas judaicas. Isso não é por acaso. Né? Então, Deus está dando sinais claros para a gente, está desenhando, né? Desenhando. O 45º presidente americano, 70 anos, uma geração bíblica, ele transfere a embaixada para Jerusalém. Né? Então, novos órgãos secolório. Aí depois vem o Klaus e estabelece o grande reset. As pessoas começam a aceitar isso. E para aceitar é necessário cataclismos. Né? Então, começamos a ver e colocar culpa nisso no aquecimento global. Mas existe algo chamado ondas HAARP. Né? Então, eu já não sei se eu falei sobre isso. Não. Né?